Pessoal, boa tarde. Estamos aqui com mais uma atividade interessante, que é a parte de impressão 3D, né? Então a gente está aqui nesse software de fatiamento, que é o Ultimaker Cura. Ele é gratuito, né? É um dos mais usados. Então como funciona? Ele te pega uma figura, né? Um desenho salvo em STL, abre ele aqui e aqui nós vamos configurar como que a gente quer que ele faça. Na realidade, o que acontece, né? Se a gente verificar aqui, tem a pré-visualização. Então, essa parte do fatiamento, essa figura aqui que nós estamos construindo, ela vai ser feita em 564 camadas. Aí, se a gente vier abaixando aqui, ó, vocês vão ver cada camada o que está sendo construído. Então, ele começa desde lá de baixo, ele vai fazer a base, e aqui esses suportes, a gente escolheu o suporte tipo árvore, né? Então o que vai fazer esse suporte? Tem alguns pontos que não teria como ele construir a linha porque não tem nada embaixo. Então ele cria esses suportes que é para sustentar essas linhas que ele vai fazer. Então aqui seria a coluna, a primeira camada, né? E aí quando a gente vem colocando, ó, então aqui ele está fazendo todo o movimento que o bico de impressão estaria fazendo. Então ele vai fazer primeiro essas voltas ao redor do desenho, para limpar ou normalizar o fluxo. Daí na sequência ele começa a construir aqui os suportes que vão estar dando sustentação para alguma coisa. Então aqui a gente está fazendo a primeira camada, né? O que vai ser a primeira camada? Aí ele faz aquelas basezinhas, né? E depois ele vai fazendo o preenchimento do miolo ali até finalizar essa primeira camada. Está fazendo aqui o enchimento e assim por diante, né? Depois, se a gente para cada camada que eu colocar aqui, ele vai mostrar como que estaria sendo feito essa construção, né? Que aqui é o que o pessoal chama de manufatura aditiva, porque ao contrário das outras construções que você pega um bloco e vai tirando material para construir ele, na impressão 3D é o contrário, você pega um filamento, que é um fio, derrete ele, pressiona ele contra o fundo desse bico aqui, que vocês estão vendo se movimentando, e ele vai sair mais fino e vai construindo uma camada. Aí cada vez que ele passa o bico por um lugar, ele gruda, essa camada vai grudando na mesa aqui. Essa mesa, no caso, é da Ender 3, a gente está usando uma mesa de vidro, né? Que ela é aquecida. Então ele gruda e uma vez terminada essa primeira camada, a mesa, no caso aqui da Ender, é o bico, né? O bico vai subir o tanto que nós colocamos, né? A gente colocou 0,16 milímetros, né? 16 décimo, ele vai subir e daí o que vai acontecer? Vai construir a outra camada por cima. Então essa daqui é a camada 1 que a gente está vendo, ele está finalizando aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, chegou no final, né? Terminou a camada 1. Então daí o que acontece? Eu vou passar para... ele já veio para 2 aqui. Então na 2 o que ele fez? Ele vai passar mais uma vez lá por fora para normalizar o fluxo. Depois que ele passou, eu não sei se ele vai passar as 3 camadas, passou uma só. Aí ele já veio aqui dando segmento na construção dos suportes, né, que vão subindo até a altura de onde ele vai fazer a sustentação. E daí ele faz a outra camada e assim por diante. Então esse software aqui é bacana porque... mesmo que você não tenha uma impressora 3D, você consegue, no caso, como eu fiz aqui, pegar um desenho que existe na internet e trazer para dentro, fazer as configurações dele ali, fazer o fatiamento e ver como que ele estaria se comportando. Então aqui é um simulador da construção 3D. Então você vai ver o que vai estar acontecendo quando você tiver com a sua máquina na mão. E daí sobre as configurações, né? Se a gente vier aqui abrir essa barra, ele vai ter vários parâmetros. Aí a gente tem a configuração mais básica, que é onde eu só falo aqui qual que é o tipo da qualidade que eu quero, que é 0,16. Se vai ter algum preenchimento, que é esse miolo que está sendo feito aqui, né? Escolho o tipo dele e seleciono o material que eu vou estar usando aqui. Esse material, se eu não me engano, deixa eu fechar aqui. O material a gente... vamos ver se está aqui no preparar. O material é aqui, ó. Quando eu estou no preparar, nessa aba preparar, ele pergunta que material que eu vou usar. Então eu posso usar o PLA no caso, né, que é o material que a gente está imprimindo, e o diâmetro daquele bico que está construindo, né? Então usando PLA com um bico de 0,4 milímetros. Aqui eu posso abrir e tem uma grande variedade de materiais que eu posso escolher aqui, né? E tem aquele genérico
Na realidade o genérico eu escolhi aqui o PLA, né? Mas eu posso pegar algum desses daqui e puxar a configuração para cá. E o bico também, né? Quando eu abro aqui, o bico mais usado é esse 04. Mas eu posso trabalhar com bicos maiores, por exemplo, a GT Max, a 3V2, ela usa esse bico aqui como padrão. Bicos menores eu nunca vi ainda, né? Normalmente é o 04 ou o 05 que a gente usa, pelo menos as máquinas mais comuns, assim, as máquinas de entrada que a gente fala, né? Legal? E aqui o software ele dá a possibilidade de olhar de cima, né? É só clicando no botão aqui, fazer o giro dele. Por exemplo, eu quero posicionar essa plataforma aqui, né? Então eu clico nela, daí ele vai ter algumas opções. Vou levantar ela. Então venho aqui nesse azul, levanto. Só que quando eu solto ele desce na mesa. Se eu quiser girar, quiser fazer em escala, né? Por exemplo, eu venho aqui para escala, ela está em 100%, né? Agora eu posso fazer ela pequenininha. Posso vir aqui, por exemplo, e colocar que eu quero essa construção numa escala de 50. E quando eu deixo aqui redimensionamento uniforme, ele vai mudar não só essa coordenada, essa direção dele, ele vai diminuir todo mundo por igual. Então quando eu clico aqui, ó, ele fez a mesma plataforma que estava ali, só que numa escala de 50%. Então ela vai ter a metade do tamanho original. Como eu posso também vir aqui e falar que eu quero uma bem maior, com 50% a mais. Então falo para ela que ele vai ter 150% do tamanho normal. Então vocês veem que já deu uma plataforma bem maior aqui. E consequentemente, quanto maior for ela, para as mesmas configurações, a gente vai ter tempos de construção diferentes. Se ela tiver numa escala de 150%, aí quando eu peço para fatiar, ele vai fazer camada por camada, né? E vai especificar quanto tempo vai demorar para construir ela. Deve dar umas 18 horas mais ou menos, né? Vamos ver, ele está calculando aqui. E depois a gente pode fazer o teste para o tamanho menor, né? Para a escala reduzida. Então, no tamanho normal, que é onde está imprimindo ali na Ender aqui do lado, a previsão são 10 horas de impressão. Que essas impressoras, elas, principalmente as de entrada, elas têm uma qualidade boa, mas não tem muita velocidade, né? Às vezes, quando você põe para imprimir mais rápido, por exemplo, eu quero que ao invés de subir de 0,16, ele suba de 0,2 em 0,2, aí eu já perco um pouco da qualidade, porque aqui, essas linhas aqui laterais, a gente começa a ver risco, começa a perceber que está sendo fatiado, né? Agora, quando você está com um passo, com um avanço pequeno, aí as linhas são tão próximas uma da outra que só quando você chega bem perto mesmo, você vai conseguir perceber que foram feitas as linhas, né? Dá a impressão de que foi feito um negócio direto. Agora aqui vocês estão vendo que está demorando para a gente conseguir confirmar. Eu vou até dar um break aqui. Não, acho que já está finalizando, né? Aí ele já vai mostrar quantas horas estaria... um dia, 6 horas e 48 minutos para fazer 150%. Agora, se eu colocar aqui só 50%, e der o Enter, ele já vai cair bastante. Vai cair acho que umas 4 horas, vamos ver. Está fatiando aqui também. Então ele vai sair com os mesmos detalhes, né? Só que vai sair pequenininho, vai ficar bonito para enfeite até 2 horas e 5 minutos. Então, mais ou menos isso, né? Conforme aumenta o tamanho para a mesma configuração, vai aumentar bem o tempo de impressão. Tá ok? Então isso aqui é só um overview, né? Uma primeira amostra. Para quem nunca mexeu com impressão 3D, é basicamente isso. Você pega um desenho que tem algumas extensões que ele pode estar salvo, abre aqui nesse Ultimaker, nesse fatiador, que é gratuito, é um dos mais usados, né? Hoje tem outros que estão ganhando muito espaço, mas esse daqui, para quem começou, a maioria começou usando esse Ultimaker Cura. Que ele é bem intuitivo, depois que você começou a mexer, tem muitos recursos, né? Mas o básico dele é fácil da gente aprender a fazer. Aí você abre o desenho aqui, posiciona ele na mesa e daí manda imprimir. Faz o fatiamento, né, para ver quanto tempo vai demorar. Quando não é uma peça que vai sofrer esforços, alguma coisa, né, vai ter uma atuação mecânica, é mais brinquedo ou decorativo, daí você pode trabalhar com enchimento menor. Às vezes as pessoas trabalham até com menos do que isso daqui. Eu botei 35, mas a maioria das peças
decorativas está na casa de 15, 20% de preenchimento, até 25%. Aqui já está um pouco mais maciço, né? E bota para rodar e a gente já sabe mais ou menos como que vai sair. Tá ok, gente? Valeu, obrigado aí.